Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, é: qual é o papel do Espírito Santo em nossas vidas hoje? Volto a repetir: qual é o papel do Espírito Santo nos nossos dias, nos dias atuais? Pouco se fala e pouco se tem falado sobre isso. Na verdade, pouco ensino há sobre a terceira pessoa, sobre o Espírito Santo, aquele que é o selo de Deus, tá? Então eu quero trazer, mesmo que de forma breve, resumido, mas com passagens nas Escrituras para você. Beleza? Então, se você não é inscrito neste canal, se inscreva. Toque no sininho de notificações, o YouTube vai entender que você quer receber os novos vídeos. Já são mais de 300 neste canal, de A a Z, tá certo? Crítica, autocrítica. Aqui no rodapé, você pode deixar o que você achou. Você pode dizer, em poucas palavras, ou até mesmo fazer uma sugestão de vídeo. Uma sugestão de vídeo. De repente vai que é alguma coisa que você gostaria de saber e que eu ainda não postei. Ou, de repente, alguma coisa que eu já postei, mas você queria saber um pouco mais, alguns detalhes que de repente escapou, já que é resumido o assunto. Bora lá comigo? Vamos aprender juntos? Qual é o papel do Espírito Santo em nossas vidas nos dias atuais? Hoje? Bom, de todos os presentes de Deus, de tudo aquilo que Deus tem nos dado, e esse, por último, digamos assim, se é que eu posso dizer, é o maior de todos eles, no sentido de ser algo que está dentro do ser humano. Dentro do cristão, do crente, da pessoa que nasceu de novo, da pessoa que foi tocada por Deus, escolhida por Deus, mediante a pregação do Evangelho, das boas novas. Bora lá. De todos os presentes que Deus tem dado à humanidade, não há maior do que a presença do Espírito Santo. Espírito Santo, com letra maiúscula. Espírito Santo é uma pessoa, tá? Olha que interessante. O Espírito tem muitas funções e papéis e atividades distintas, diferentes do Pai, do Filho. Olha, que interessante. Primeiro, ele trabalha nos corações de todas as pessoas e em todos os lugares do mundo. Ele não está limitado a um grupo, ele não está limitado ao judeu, ele não está limitado a uma denominação. Nenhuma religião é dono dele, ok? O Espírito Santo foi dado a toda a humanidade, a todo ser humano, ok? Você vai entender melhor adiante. Olha que coisa maravilhosa. Jesus disse aos seus discípulos que enviaria o Espírito ao mundo para convencer, abrindo aspas, o mundo do pecado, o mundo da justiça e o mundo do juízo. Do pecado, justiça e juízo. Aonde está essa passagem? É interessante, texto no contexto. João 16, do 7 ao 11 fala sobre isso. Somente o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele é uma persona. Porque Jesus, quando subiu, Jesus estava indo e disse: olha, é bom que eu vá, aí eu preciso ir, porque a minha missão aqui, quanto à humanidade, quanto à encarnação do Verbo, já aconteceu. Eu já morri, eu já ressuscitei. Em outras palavras, eu estou indo para o Pai, conforme o combinado. Conforme o que a gente já tinha combinado antes da fundação do mundo, antes da eternidade, porque nós temos que entender que a eternidade já existiu, a eternidade ela existe, e a eternidade ela existirá, porque é de eternidade a eternidade.
A humanidade está entre a primeira e a segunda. Então, entre a primeira e a segunda eternidade, nós estamos no meio. Então, logo dizendo que aqui não é a eternidade, no sentido de que aqui é um êxodo, é a saída, é o andamento, é a caminhada para a terra prometida. Então, de eternidade a eternidade, e nós estamos ao meio. Por isso, no entanto e entretanto, olhem, que coisa maravilhosa. Eu já disse o versículo e vou repetir. João 16, de 7 a 11. Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Todas as pessoas têm uma consciência de que Deus existe. Todas. Deus fez o ser humano com um espaçozinho para que ele haja, para que tenha a compreensão, um leve entendimento, uma percepção. Uma luzinha no painel. Eu estou usando aqui as minhas palavras. Parafraseando, para que você entenda. Olha que interessante. Todas as pessoas têm essa consciência de que Deus existe. Tá? E olha que bacana, quer admita ou não, pois o Espírito Santo aplica essa verdade de Deus às mentes do ser humano para convencê-los com argumentos suficientes e justos a parte de Deus para com o ser humano. Olha, que interessante. Essa convicção leva os homens à salvação, a responder, a dar um parecer mediante a palavra, as escrituras sagradas, as boas novas, que é Cristo. Quando somos salvos e pertencemos a Deus, o Espírito Santo, com letra maiúscula, passa a residir em nossos corações para sempre, selando-nos com a promessa que confirma e certifica e assegura o estado eterno para os seus filhos. Quero dizer aqui que nem todos são filhos de Deus. Existem criaturas e filhos. Preste atenção que você vai entender melhor. Calma, vamos lá. Jesus disse que enviaria o Espírito Santo para ser nosso consolador, conselheiro, guia. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. Lembra que eu comentei o que Jesus falou? A fim de que esteja sempre convosco. Em outra tradução diz assim: e eu rogarei ao Pai, pedirei a Deus, e Ele vos dará outro consolador do meu tipo, porque é o Espírito de Jesus, do meu tipo, do tipo de Jesus. Jesus estava em carne, no sentido persona, mas agora, na terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus estaria no coração do ser humano em espírito. Entende? Vamos lá. E aonde está essa passagem, Carlos? João 14,16. Texto no contexto. É importante que você leia para que você possa entender melhor. A palavra grega traduzida como consolador significa um que é chamado para o lado de alguém e dá a ideia de alguém que encoraja e exorta o outro. A palavra para que esteja tem a ver com a sua residência permanente nos corações dos cristãos, dos crentes agora nascidos de novo. Entende? Olha, que interessante essas passagens aqui. Romanos 8, 9, 1 Coríntios 6, 19 a 20 e o 12, 13. Jesus enviou o Espírito, com letra maiúscula, como um compensador ou como compensação por sua ausência para executar as funções que ele mesmo teria executado se tivesse permanecido pessoalmente conosco. Está aí o fechamento. Por quê? Jesus era um só. Ele estava em persona, ele estava em pessoa, em sua humanidade, porque ele desceu dos céus, se esvaziou de toda a sua glória, porque ele era e é Deus. Encarnou, nasceu de uma virgem, viveu
pregou, viveu o que pregou e morreu com um propósito de salvação para todo o que nele crê. Bora lá? Uma dessas funções é revelar a verdade, olha, trazendo a verdade que liberta o ser humano. João 8, 32 e 36 diz que nós conheceríamos a verdade, Jesus Cristo é a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é o verbo ativo, criativo de Deus, é a palavra do Deus vivo. Vamos lá. A presença do Espírito Santo dentro de nós nos capacita a entender e interpretar a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Jesus disse aos seus discípulos, o que ele disse aos seus discípulos? Preste atenção. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, com letra maiúscula, é persona, pessoa, terceira pessoa, ele vos guiará a toda a verdade. Ele, quem? O Espírito Santo, nos guiaria e nos guia em toda a verdade. A palavra de Deus é a verdade. É bússola, é luz, é farol para o caminho. Ok? Vamos lá. João 16, 13. É importante estarmos lendo o texto no contexto, tá bom? Para que se não crie um pretexto para toda sorte de heresias. Ele revela a nós e em nossas mentes o conselho completo de Deus em relação ao louvor, doutrina e vida cristã. Ele é o verdadeiro guia, indo na frente, mostrando o caminho, removendo obstáculos, abrindo as portas para o entendimento e fazendo com que todas as coisas se tornem claras e evidentes, consoantes à sua pessoa, ao seu propósito e à era vindoura. Ele nos mostra o caminho que devemos seguir em todas as coisas espirituais. É Ele que nos dá capacidade, o discernimento, o ensino, abre a nossa visão e o entendimento para todas as coisas. Sem um guia assim, seríamos propensos a cair em erro. Uma parte crucial da verdade que ele revela é que Jesus Cristo, presta atenção, importante isso, uma parte crucial da verdade que ele revela é que Jesus é quem disse ser. Ele confirma, ele traz um carimbo. João 15, 26, 1 Coríntios 12, 3. O Espírito nos convence da divindade, a procedência da parte de Cristo, assim como de uma encarnação do Verbo encarnando na persona, sua identidade como Messias, como aquele que há de vir, ou que viria da linhagem de Davi. Sua exaltação, sofrimento, ressurreição, ascensão e sentado à direita do Pai, a sua função como juiz em tudo. Ele dá glória a Cristo em tudo. Porque quando falamos em Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos falando aqui Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas, mas na unidade é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ok? Vamos lá. Então, João 16, 14 traz essa confirmação, tá certo? Uma outra parte da sua função é distribuir dons. 1 Coríntios 12 em diante, se você estiver aí com a Bíblia, você pode já começar a ler 1 Coríntios 12 em diante. Descreve os dons espirituais outorgados aos crentes, dado, presenteado, para que o corpo possa funcionar de forma correta, concedendo dom e graça aos pequenos e aos grandes, o Espírito Santo, para que possamos tê-lo, para que possamos entender que nós somos hoje como embaixadores ao mundo, mostrando a sua graça e glorificando o nome dele. Então, por isso que o Espírito Santo dá graça, dons, reparte a cada um conforme a sua vontade, e ele traz isso, essa convicção ao mundo de que somos embaixadores, somos aqueles que temos a palavra para as pessoas que procurarem saber da nossa fé. Ok? Então, vamos terminar? E já terminando aqui, eu quero fazer um outro vídeo e só querendo dizer e só dizendo que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Quero fazer outro vídeo, vou fazer e deixo pronto para você. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo que você estiver fazendo. Shalom, shalom, Adonai. Até o próximo.